Olá, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa ter mais uma sessão de estudos do Livro dos Médiuns. Hoje, dia 12 de julho de 2023, e estamos na sessão de número 17 deste ano, do ano de 2023. O capítulo de hoje é dando sequência ao número 25, né, capítulo 25º, que trata das evocações. Então, nós já vimos as considerações gerais, espíritos que se podem evocar, linguagem a manter com os espíritos, utilidade das evocações particulares, as perguntas sobre as evocações. Também tratamos da evocação de animais e desmistificamos uma série de coisas, né, que para a gente poderia haver dúvida. E estamos agora em evocações de pessoas vivas, ou seja, de encarnados. Então, podemos conversar com espíritos ou com almas, né, que são os espíritos encarnados ou reencarnados. Então, é isso que nós estamos vendo agora, né, nesse nosso estudo. Então, dando continuidade, de número 38, né, sobre evocações de pessoas vivas. A questão é 284, o item, na verdade, 284. A encarnação, Kardec pergunta aos espíritos, a encarnação do espírito impede de maneira absoluta a sua evocação? Então, o espírito estando encarnado, isso impede que ele seja evocado, que ele seja, assim, trazido, né? O convocado, né? Como seria uma outra palavra similar, mas como já falamos, evocação é mais assim, no nível religioso, no nível assim de espíritos, né? A convocação é alguém encarnado, convocado para uma reunião. Então, aí estamos falando de uma evocação, é esse chamamento, essa atração de um espírito para uma reunião mediúnica. Então, o espírito estando encarnado, isso impede de maneira absoluta, ou seja, ele simplesmente não pode ser evocado. Os espíritos falam não, né? Ou seja, não impede, mas é necessário que a condição corpórea, o estado do corpo, do espírito, facilite o seu desprendimento nesse momento. E nós vamos entendendo porque o que é isso? O que limita a comunicação, o espírito ser atendido, o espírito encarnado, ou seja, uma alma que vem até nós, né? O espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado, porque então os corpos são menos materiais. Então, ele já está dando aqui uma dica para a gente, que quando esse mundo aqui estiver regenerado, estiver evoluído em relação ao estágio que está, que para ninguém, né, ninguém tem dúvidas que esse mundo ainda está no estágio de evolução muito atrasado. E não é tecnologicamente falando, não, é moralmente. Então, por isso, o nosso corpo é muito pesado ainda, né? Então, é muito materializado ainda. Então, à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos precisando cada vez menos de corpos tão materializados quanto esses que nós usamos agora. E nós vamos estar mais propensos a nos emanciparmos para poder ter contato com o mundo espiritual, né? Então, encarnados aqui, podemos visitar, né? Tem um livro de André Luiz, que é justamente o nosso lar, que o pai de família, que está prestes a receber a companhia da esposa, aquela que foi esposa, né? A mãe de Lísias, para ter contato, para ela voltar a reencarnar, porque ela queria atender aquela sobrinha que estava num estado tão deplorável. Então, assim, espiritualmente falando. Então, ele, através dos recursos que nosso lar oferecia, ele encarnado, ele vai visitar o grupo familiar. Tem uma reunião familiar, ele vai visitar através de uma tela. Então, essa facilidade ele tem, né, com a ajuda de equipamentos, aparelhos. Mas, no futuro, nós vamos poder
visitar aqueles que já desencarnaram, e vice-versa. Então, com muito mais tranquilidade. Hoje, já é possível isso, através de cartas consoladoras, a gente tem notícias de entes queridos, através das reuniões mediúnicas, que vem o próprio ente querido desencarnado e se comunica. Eu conheço muita gente que teve filhos, pais, esposa, irmãos, que desencarnaram e trabalham no mesmo trabalho mediúnico, vem auxiliar, né? Eu mesmo já tive essa oportunidade de ter notícias da minha mãe, um trabalho mediúnico. Então, para a gente que tem esse conhecimento, que tem essas atividades, está sujeito a ter notícias daqueles que desencarnaram. Olha que coisa interessante, bonita até, e consoladora. Então, hoje já é possível, mas quando ele fala assim, o espírito encarnado atende mais facilmente quando o mundo em que se encontra é mais elevado. Então, quando este mundo aqui estiver mais elevado moralmente, nós vamos ter muito mais facilmente esse intercâmbio. Por agora, se nós formos ignorantes da vida espiritual, a gente simplesmente sofre, porque morreu, acabou. É assim que se pensa, de uma forma muito simples, mas incorreta. Nós que já temos esse conhecimento, percebemos, sabemos que morreu, só mudou de endereço, porque ninguém morre. Morreu o corpo, mas o espírito continua vivo. Só que, porque ele é imortal, só que vivendo num outro plano, num outro endereço, né? Então, quando nós estivermos no mundo mais elevado, né, nós vamos ter corpos menos materiais e vamos ter mais facilidade desse contato. Então, a gente vem para cá, reencarna, vem muito mais consciente do que está fazendo aqui, por que nós estamos aqui, encarnados. Vamos ter muito mais, assim, tirar muito mais vantagem, muito mais resultado da nossa reencarnação, né? E de uma forma assim consciente do que temos hoje. Hoje a gente esquece do passado e é necessário, porque a gente vai encontrar aqui, quando reencarnado, com desafetos nossos do passado, inimigos nossos do passado. Então é importante que a gente se esqueça, mas quando a gente estiver no mundo melhor, moralmente falando, mais elevado, nós vamos ter mais consciência disso. Olha o que nos espera. Como disse uma palestrante, o primeiro nome dela eu lembro, é Maíse. O segundo, quem sabe minha esposa aqui, ela vai lembrar e vai me dizer. Mas a Maíse, o sobrenome esqueci. Mas ela fala assim, o melhor está por acontecer, o melhor está por vir. Olha que bonito isso. E realmente é isso. Mas nós temos que trabalhar isso, né? E Kardec fala na questão 39, sobre evocações de pessoas vivas. Podemos evocar o espírito de uma pessoa viva? Né? Ele fala sim, os espíritos falam sim, desde que se pode evocar um espírito encarnado. Então, uma vez que possa evocar, tem as condições, sim. E ele fala, o espírito de um vivo pode também, nos seus momentos de liberdade, esse sublinhado é por minha conta, tá? Só para que a gente fixe melhor. Então, o espírito de um vivo, quer dizer, uma alma, um encarnado, pode também, nos seus momentos de liberdade, manifestar-se sem ser evocado. Então, ele pode vir por evocação ou pode vir sem ser evocado. Nas reuniões mediúnicas nossas, a gente tem experiência de falar com o espírito encarnado. E não tem nenhum problema nisso. O único problema é que, muitas vezes, na grande maioria das vezes, ele não se lembra do que aconteceu. Quando ele retorna para o estado de, de consciência, né? De vigília, esse nosso que nós estamos aqui agora, conscientes desse mundo material, ele não se lembra.
a maioria das vezes. Mas ele tem com ele já a semente do que foi conversado. Muitas vezes é para ajudar esse espírito, para ajudar esse encarnado. Então, ele pode ser, sim, evocado. Mas também ele pode se manifestar sem ser evocado. Aparecer numa reunião ou para alguém sem ninguém ter chamado. Isso depende da simpatia que tiver pelas pessoas em causa. E aí Kardec fala assim, ó, dá uma olhada lá na questão, no item 116, esse mesmo livro, né? Volta para trás e lembrem da história do homem da tabaqueira. Então, nós fomos lá buscar o homem da tabaqueira, né? 116. Então, o que acontece? Outra senhora, porque ele conta alguns casos lá, tal, então fala esse é um outro caso, né? Uma senhora residente na província, lá no interiorzão, lá na França, né? Estando gravemente enferma, estava na noite, estava deitada lá na cama, tal, assim, enferma, né? Doente, viu certa noite, por volta das 10 horas da noite, um senhor que residia na mesma cidade e com quem ela se encontrava às vezes na sociedade, mas sem que existissem relações estreitas entre ambos. Então, não havia lá entre eles uma grande amizade. Sabia um da existência do outro. E ali, na sociedade, ali, ou seja, ou na igreja, ou na quermesse, ou numa reunião ali do burgo, lá da prefeitura, alguma coisa assim, se encontravam, né? Viu perto de sua cama. Então, ela estava deitada, olha, ele estava ali, sentadinho, né? Numa poltrona, e de vez em quando a tomar uma pitada de rapé. O rapé era aspirar tabaco na época, uma latinha que tinha tabaco lá em pó, né? E aí a pessoa punha no nariz e espirrava, cheirava aquilo e espirrava, né? Esse era o hábito do rapé, né? Então ele estava ali sentado e estava lá respirando o rapé. Tinha ares de vigiá-la, parecia que estava olhando para ela. Surpreendida com semelhante visita a tais horas, porque 10 horas da noite, quem que vai chegar lá? E entrou, e, né? De repente estava lá sentado, né? Quis perguntar-lhe por que motivo ali estava, mas o Senhor lhe fez sinal que não falasse e que tratasse de dormir. Então, quietinha e dorme, né? De todas as vezes que ela intentou dirigir-lhe a palavra, ela que tentou falar com ele, o mesmo gesto a impediu de fazê-lo. Ele, de novo, silêncio, durma, né? A senhora acabou por adormecer. Passados alguns dias, tendo-se restabelecido, recebeu a visita do dito senhor. Mas aí era ele, de verdade. Bateu na porta, entrou, permitiram que entrasse, né? Mas em hora mais própria, ou seja, durante o dia. Sendo que, desta vez, era ele realmente quem lá estava. Porque antes não era ele. E nós vamos entender por quê, né? Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram os mesmos. Persuadida, quer dizer, ela concluiu, né, de que ele a visitara durante a sua enfermidade. Agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. Puxa, que gentileza, foi lá me visitar, né? Agora, a resposta foi, né? Esse homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo que não tinha satisfação de vê-la. Ou seja, ele falou, desculpa, mas faz muito tempo que eu não vejo a senhora, né? A senhora, que era conhecedora dos fenômenos espíritas, compreendeu de que se tratava, o que se tratava, mas não querendo entrar em explicações, limitou-se a dizer que provavelmente tinha sido um sonho. O que aconteceu? Ele foi lá sem ser evocado, como espírito, né? A alma encarnada que era, mas foi lá em espírito, sentou lá e ficou observando ela e orientando para ela que se acalmasse, que dormisse. E ela dormiu. Passado um tempo, ele visita ela, não se lembra daquilo que aconteceu, como eu falei, né? O espírito emancipado, nem sempre ele se lembra. Nesse caso, não se lembrou, né? Quando ela falou, puxa, que gentileza sua vir outro dia aí, né? Tal, sei lá, quinta-feira, ou um dia da semana aí, e veio me visitar, né? Eu falei, não,
desculpa, mas eu não vim aqui visitar a senhora. Faz tempo que eu não via a senhora, né? Fazia tempo. E aí ela falou, acho que foi um sonho, eu confundi, tal. Porque ela tinha conhecimento da realidade espiritual, sabia que podia acontecer isso. Então, isso é o que acontece quando o encarnado retorna ao estado de vigília. Nem sempre ele desperta, ele se lembra. Então, quando nós temos numa reunião mediúnica a comunicação do encarnado, quando ele retorna, nem sempre ele se lembra. Confesso a vocês que às vezes que aconteceu isso, que eu tive a possibilidade de conversar com a pessoa, eu dei uma explorada, falando assim, puxa, eu sonhei que eu conversava com você. E a pessoa, é mesmo? Tá? E para por aí. Né? Porque a pessoa não se lembra. Nenhum falou para mim assim, falou, eu podia assim, me lembrar, né? Puxa, realmente aconteceu isso comigo, né? Mas nada feito. Mas é possível invocar um espírito encarnado, sim, uma alma, né? Já que a alma é o espírito encarnado. A de número 40 como se acha o corpo da pessoa cujo espírito da pessoa é evocado? Então, como é que fica o corpo quando o espírito vai para outro lugar? E não tem distância, tá? Se a gente pode conversar com o espírito aqui nos Estados Unidos, onde a gente está falando, de um encarnado no Brasil. Está lá. E ele vem se comunicar. Então, agora a pergunta, como é que está o corpo daquele que ficou lá no Brasil? O corpo dele? Ele está aqui, nos Estados Unidos, estamos conversando com ele agora, mas e o corpo? Ele fala, dorme ou cochila. É quando o espírito está livre. Não dá para ele ter consciência aqui e lá. Ele precisa da liberdade para um dos dois. Ou como encarnado, em estado de vigília, ou como encarnado, mas o espírito estando num outro lugar. Então, assim que fica. Ou seja, ou um ou outro. Então, para isso, ele tem que ficar dormindo ou cochilando. Aquele cochilo que ele deu já é o suficiente para que liberte o espírito, rapidamente vem, né, e faz a sua comunicação, dá a sua comunicação e retorna. Agora ele fala assim, Kardec fala, e aí? Poderia despertar na ausência do espírito? Então, ele pode despertar quando o espírito está ausente? Não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Então, se o espírito está longe, o corpo está dormindo, está cochilando. Para que ele desperte, tem que retornar ao corpo, para ter o domínio. É como um carro, falar assim, bom, o carro está sem o motorista. Ele pode andar, dar partida, sair andando, né? E dirigindo sozinho, né? Com a tecnologia de hoje até pode, mas isso é outra história. Mas numa situação normal, não pode. Tem que entrar o motorista lá, pegar a chave, dar a partida, e aí sim ele pode pôr o carro em movimento. Assim é com o espírito que está livre. Ele retorna ao corpo. Tem que retornar ao corpo para que o corpo possa ter os movimentos e ser conduzido e tudo isso. Então, poderia despertar na ausência do espírito? Não. Para isso, o espírito é forçado a voltar ao corpo. Se nesse momento estivesse comunicado, ele vos deixa e frequentemente diz o motivo. Então ele fala, olha, eu tenho que voltar para o corpo. Já não posso ficar aqui, tenho que voltar. Avisa. Né? Só que quando ele chega lá, ele não se lembra. Ele acorda, né, desperta, ele pode vir até uma sensação, poxa, eu tive um sonho estranho, mas nem sabe dizer exatamente como é. É aquele sonho sem pé nem cabeça, né? Que todos nós temos. Então, são raras as pessoas que podem sair do corpo, que podem ter uma experiência
como espírito, retornar ao corpo e se lembrar disso. Ivone Pereira, nos livros dela, fala muito disso, né? Quando Bezerra de Menezes a levava para outros lugares e ela retornava e lembrando de tudo e deixava escrito nos livros dela. Quem conhece as obras de Ivone Pereira sabe do que eu estou falando. Ilustra muito bem isso que nós estamos vendo agora, né? Então, não era uma evocação, mas era, sim, uma emancipação, né? Onde ela ia para outros lugares e retornava para... quando despertava, tinha lembrança do que aconteceu. Então, se ela fosse evocada, muito provavelmente ela retornava para o corpo e ia relatar tudo o que aconteceu. Podia falar até com a pessoa que estava, com quem ela falou, enfim. A questão de número 42. Como o espírito é avisado da necessidade de voltar ao corpo? Então, ele está lá se comunicando numa reunião mediúnica, aqui em Las Vegas, e o corpo dele está lá no Brasil. E aí? Como é que ele é avisado que tem que voltar para o corpo? Os espíritos falam, olha, o espírito de um vivo, encarnado, né? O espírito, a alma, nunca está completamente separado do corpo. Ele tem uma ligação com o corpo. Por mais que se distancie, então, olha só, apesar de no mesmo continente, mas está muito longe, né? Então, por mais que esteja longe, que se distancie, continua ligado por um laço fluídico. Também o sublinhado não tem no original do livro, tá? Ligado por um laço fluídico, que serve para chamá-lo quando necessário. Só com a morte se rompe esse laço. Daqui a pouco nós vamos ter uma nota do tradutor, mas esse laço ele é chamado de cordão de prata, cordão fluídico, né? Laço fluídico, né? Por quê? É a conexão entre o espírito, ou seja, a alma, né, porque está encarnado, e o corpo. Então, essa ligação existe. Tanto que os espíritos, os desencarnados, conseguem perceber se o espírito está encarnado ou não, por esse laço, por esse cordão prateado, né, ou se apresenta dessa maneira, que está ligado ao espírito, no momento que os espíritos o veem, ou os veem. Então, esse cordão, que é inextensível, ou seja, ele vai ao infinito, né? Não importa a distância, esse infinito é relativo, porque o espírito encarnado, a menos que seja muito evoluído, ele pode ir muito, muito mais longe do que qualquer um de nós. Mas, por mais longe que seja, ele está ligado ao corpo físico. Então, e essa conexão faz com que ele desperte quando o corpo tem a necessidade de que o espírito retorne. Não está ameaçado, tudo. Mas vamos ver aqui agora a nota do tradutor, né? A ligação fluídica é de natureza vibratória e, portanto, energética. Está enérgica, mas é energética. A expressão laço costuma sugerir um cordão material. Então, esse laço, né, sugere que seja esse cordão, que alguns popularmente chamam de cordão de prata. Devemos lembrar que o perispírito é semimaterial. Aí ele pede para a gente ver no Livro dos Espíritos, número 95, que nós já vamos ler. Eu trouxe aqui o livro comigo, tá? Devemos lembrar, já vimos, e compreenderemos melhor a natureza desse laço que se pode comparar a uma frequência de ondas nas ligações de aparelhos teleguiados. Então, ele tá nos levando a concluir, a pensar que esse laço energético, né, ele tem uma frequência de ondas que está ligado ao corpo, né? Então, essa questão que ele fala no 95 do Livro dos Espíritos, é pouquinho antes, quando fala das diferentes ordens de espíritos, né? Então, 95. Kardec pergunta, o envoltório semimaterial do espírito tem formas determinadas e pode ser perceptível? Então, nós estamos falando das evocações de pessoas vivas
e a mulher vendo lá o homem da tabaqueira, né? Ou a gente está tendo a presença de um espírito encarnado num lugar distante. Então, ele pergunta assim, o envoltório semimaterial, que é o perispírito, tem formas determinadas e pode ser perceptível? Os espíritos dizem, sim, uma forma ao arbítrio, à escolha do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Então, o espírito pode ter, sim, essa capacidade de se apresentar num determinado lugar, seja como espírito, seja como alguém palpável, visível, né? Que, no caso visível, é o exemplo que ele dá do homem da tabaqueira. No caso invisível, é quando, numa reunião mediúnica, ele se manifesta, né? Aí vem mais uma pergunta de Kardec, né? O que aconteceria se o corpo fosse mortalmente ferido durante o sono e na ausência do espírito? Então, está aqui o espírito se comunicando. Lá no Brasil, o corpo está lá, está dormindo, porque ele não está desencarnado, não está morto, né? Então, está lá, dormindo. Aí, de repente, vem alguém e fere mortalmente, né? E aí, o que acontece? Os espíritos falam, olha, o espírito seria advertido e voltaria antes que a morte se consumasse. Então, qualquer ameaça para o corpo físico, o espírito imediatamente retoma ou assume o controle do corpo. Por isso que muitas vezes a gente está dormindo, sono pesado, tem um barulho, tem alguma coisa que normalmente a gente não acordaria, não despertaria, e aí tem alguém entrando na casa. Então, ele está sendo auxiliado, está sendo avisado, de alguma maneira. Então, imediatamente ele retorna, então ele desperta com o que está acontecendo. Isso explica por que pode ocorrer isso sem que ninguém acorde a gente, e a gente desperta porque tem uma ameaça próximo da gente. Então, ele é advertido e volta rapidamente, antes da morte, né? Aí a questão 44. Não poderia, então, ocorrer a morte do corpo na ausência do espírito e que este, ao voltar, não mais pudesse retomá-lo? Então, ele está forçando um pouco a pergunta, né? O espírito já falou, olha, tem ameaça, ele volta imediatamente. Ele é advertido disso, né? Pelo próprio mecanismo ali, né? Do corpo, ligação com o espírito, né? Tendo ligação com o espírito. Então, os espíritos falam que não, isso não acontece. Ele não vai desencarnar com o espírito em algum lugar, né? Ele fala, não, isso seria contrário à lei que rege a união da alma com o corpo. A união dos dois, alma, espírito encarnado, ao corpo, né? Isso é uma lei, tem uma lei que está sujeito a algumas proteções, né? Então, se isso acontecesse, seria contrário a essa lei. Aí Kardec está insistindo ainda, né, na questão 45, mas se fosse desferido um golpe súbito, né? Aí, de novo, com a maior paciência, os espíritos falam, o espírito seria prevenido antes do golpe. Então, não tem jeito. Agora, olha só uma observação de Kardec, quando teve uma pergunta relativa a essa ameaça ao corpo, né, aquele ser, aquele indivíduo, quando o espírito não tivesse no corpo, né, ou assim, comandando o corpo. Interrogado a respeito, o espírito de um vivo respondeu: se o corpo pudesse morrer na ausência do espírito, esse seria um meio muito cômodo de se praticarem suicídios hipócritas. Olha que interessante. Um vivo, né, um encarnado, dando essa comunicação, falando, explicando a respeito. Fala, olha, então o suicídio seria confortável, não teria dor, não teria nada. Combinaria com alguém que fosse lá e daria um golpe mortal, né, súbito, sem que o espírito retornasse.
ao corpo, né? Aí o tradutor também faz uma observação. As pesquisas parapsicológicas provam atualmente que o pensamento se transmite à distância com rapidez instantânea. Então, não tem outra velocidade que se equipare à velocidade do pensamento, porque ele ultrapassa, assim, distâncias muito grandes, né? Se uma pessoa pensar em ferir outra que dorme, esse pensamento do agressor, né, a atinge por antecipação. Então, vai até essa pessoa que está emancipada, né, do corpo, vai lá e avisa. O pensamento, a intenção já avisa. Então, antes da pessoa tomar qualquer atitude, a intenção já está avisando. E é o que basta para a pessoa estar ali dominando já, né, controlando o corpo. Nos casos de acidente, a percepção do próprio espírito da vítima se verifica, às vezes, com grande antecedência. São os chamados fenômenos de precognição. Por outro lado, sendo a morte um desligamento vital do espírito, o seu desprendimento total do corpo, é necessário que ele retorne à unidade psicossomática, que é o corpo, né, para que se processe o fenômeno biológico da morte. Ele tem que estar presente, ele tem que estar assistindo tudo, ele tem que estar participando de tudo, porque é uma lei, é uma regra, para que ele lute com todas as forças para que possa manter a vida. É a lei da preservação, né, do corpo, do espírito presente, da vida ali. Então, não dá para ir contra essa lei, né? Esse era, então, o que a gente tinha para estudar hoje, e vamos seguir ainda, porque a Evocações de Pessoas Vivas segue, né? Essa aqui é a de número 45, mas segue adiante. Eu acho que dá para pelo menos mais 2 sessões de estudo desse mesmo capítulo, né? Disso que nós estamos estudando. Tá bom? Então, agora é aquele momento mágico que as pessoas ficam em silêncio, né? Ficam digerindo, né? Mesmo aqui quem está presente, para depois fazer a pergunta, né? E eu estou vendo a Karina, que pelo jeito já está em Las Vegas. É isso mesmo, Karina? Também está. Cheguei. Seja bem-vinda a Sin City. Mas aqui a gente está tentando transformar Super. isso, dando a Graças colaboração, né, nossa, através de uma casa espírita, aqui buscando nossa melhoria, né, espiritual. Mas podem falar aí agora qualquer coisa que possa, que tenha de observação, né? Tem um iPhone aí que não se identifica, mas também não tem problema, tá? Então, fique à vontade para fazer a sua observação. Alguém que já teve alguma experiência do tipo também pode falar, né? De ter trazido na sua consciência uma viagemzinha, né? Vai para algum lugar, depois volta e fala, eu estive em tal lugar. Assim. Espiritualmente falando, porque em outros lugares todo mundo, né, já aconteceu. A Karina, por exemplo, estava até poucos dias atrás no Canadá. A viagemzinha dela demorou, mas está aqui já em Las Vegas. Mas não é dessa que nós estamos falando do espírito emancipar-se. Posso falar? Claro que sim, Maria, por favor. Isso lembrou-me uma experiência, de fato. Eu terminei de ler o livro. Não, como é que é? O livro dos mediums, né? Dos médios, Médium, sim. No domingo. E vou esperar uma semana, depois vou recomeçar. Porque nesse livro
me relembrou tantas coisas, e agora essa lição, e também eu já tinha lido, e eu queria perguntar sobre o assunto quando tivesse oportunidade, a oportunidade chegou agora. Porque fala, por exemplo, de ver uma pessoa que não está lá, fisicamente. Isso aconteceu há mais de 50 anos atrás. Foi com eu e meu irmão mais novo. Estávamos caminhando em direção à casa de nossos avós. E quando estávamos, não sei exatamente, umas 2 casas antes de chegar, nós vimos o papai, nosso pai. E até hoje eu lembro, e de vez em quando falo com meu irmão sobre o assunto, né? Ele também lembra. E lembro como ele estava vestido, a cor da camisa, a cor da calça, a camisa por fora da calça, e que ele pegou, ele usava óculos, ele pegou os óculos, limpou os óculos assim na ponta da camisa, olhou, botou de novo e entrou pela porta de trás da casa de nossos avós. E eu e meu irmão olhamos assim para o outro. Ah, não sabia que ele estava aqui. O meu irmão falou. Como é que ele chegou aqui? Quando eu saí de casa, ele ainda estava, e eu já estava nessa cidade, onde meus avós moram, na casa do meu tio. E então, quando meu irmão chegou lá, nós fomos visitar nossos avós. Então, meu irmão comentou, quando eu saí de casa, ele estava lá, como é que ele chegou aqui antes de mim? E aí nós entramos, cumprimentamos nossos avós e olhando, né? Onde é que está o Procurando o papai? pai. Aí eles notaram, né? Nós, né? Olhando e tal, meio desconfiados, não víamos ele. Aí perguntamos, ué, onde é que ele foi? Ele está se escondendo? Primeiro pensamos que ele estava no banheiro, mas aí demorou. E depois vimos que a porta do banheiro estava aberta. Não, ele não está lá. Aí, aí explicamos para ele, perguntamos onde é que está ele, né? Aí eles falaram assim, vocês parecem meio abobados, né? Vocês parecem meio abobados. Ah, claro que o teu pai não está aqui. Se estivesse, ele estaria aqui conosco. Olha, nós olhamos dentro de guarda-roupa, embaixo da cama, finalmente eles ficaram tão danados conosco que nos jogaram para fora de casa, né? Porque nós estávamos deixando eles nervosos. Aí nós saímos e preocupados, porque nós vimos como é que ele podia ter desaparecido e nossos avós não iam mentir para nós, né? Então, voltamos para casa, que ficava de carro uns 45, 50 minutos de distância, eu acho. E chegamos lá, o papai está sentado na frente da casa, no que chama na área, né, da casa, mamãe lá também. E, e aí o meu irmão perguntou para ele, mas que história é essa? Como é que tu chega lá e depois Aí contamos a história para ele. Oh, nossa, ele ficou tão bravo que ele só faltou nos bater. Ele ficou preocupado, né? Porque nós dois vimos, não era só um, nós não estávamos, não era dizendo que eu estava doido ou que ele estava doido, nós dois vimos. E até hoje, 50 e poucos anos depois, a gente ainda lembra. Então, essa lição, essa parte aí, se encaixa completamente. Agora, como que ele chegou lá? Ele estava sentado na área, ele não está, que eu saiba bem, a não ser que ele tenha tido um sono à tarde, coisa assim, né? Aí não sei, porque ele não era Exatamente de isso. dormir à tarde. Como? Exatamente isso. O que aconteceu? 50 anos depois, você tem a resposta. Você pode comentar com o seu irmão, né? Que agora você sabe. Você pode até fotografar ali, né? A parte do livro e falar, lembra É, aquilo que aconteceu? Hoje eu sei, eu não sei o que ele vai pensar, não sei se ele acredita ou não, tal. Mas como ele também viu o não, espírito, de fato eu já fiz isso. já Eu fiz. E aí a coisa mais interessante é que ele disse, tu não vai acreditar, mas a minha esposa está estudando esses livros que tu está estudando.
Então já deve ter comentado com ele, ou eles, enfim, mas se você reforçou. Aconteceu exatamente como o homem da tabaqueira. Ele cochilou É. em todo lugar e apareceu às 10 da noite, né? Porque não tem limite, não tem obstáculo, na verdade, para que se interponha entre ele e a pessoa, a casa. Uma parede não é obstáculo. Então, porque ele é um espírito, né? E a parede é material, são coisas diferentes. Então, ele passa pela parede. Então, ele sentou lá, ficou em frente àquela senhora. No caso do seu pai, foi exatamente a mesma coisa. Ele deve ter cochilado lá na área, né? E alguma coisa atraiu ele para a casa dos seus avós. E ele foi lá, e quando ele retornou, ele não se lembrava, que é exatamente isso que a gente está falando. Não somente o homem da tabaqueira, né? Esse exemplo que Kardec dá, mas também nas reuniões mediúnicas, quando os espíritos, quando as almas, né, que são espíritos encarnados, se manifestam, não se lembram. Pode perguntar, pode dar uma... Eu sempre que tenho oportunidade, dou uma sondada, né? Mas nenhuma até agora falou. Poxa, eu estive lá e conversei com você. Outro dia eu lembro de ter conversado com uma sobrinha, né? Depois eu falei, nossa, você se lembra? Você parecia tão nítido. Eu sonhei que nós estávamos conversando, o assunto era aquele. Deu até uma, né, uma forçadinha ali. Mas ela pegou e nada, não se lembrava. Falei, interessante seu sonho. Morreu aí, também parei, né? Porque não tem que explorar mais, ela não se lembra. E seu pai não se lembrava. E seus avós estavam na perfeita razão deles de falarem, ele não teve aqui, porque eles não viram, eles não tiveram a mesma visão, que chamamos de vidência, né? Não teve a vidência que você e seu irmão tiveram. Então, está tudo dentro do que Kardec escreveu. Então, 50 anos depois, você Outra rememora resposta. e tem a resposta. Kardec deu essa resposta há 160 anos atrás. 160 e poucos anos atrás. Quase 170. Então, não 170 não, mas então, 163, vai. Porque foi a diferença, né? Foi o livro dos espíritos, do livro dos médiuns, quando foi escrito. Então, isso é real, isso não muda, isso daqui a não sei quantos anos ainda vai ter esse mesmo tipo de experiência, alguém vai descobrir que é perfeitamente normal. Não tem nada de anormal aí. Não tem de sobrenatural, não tem de assombração, nada, nada. O conhecimento é isso. Alerta a gente, traz a gente a razão das coisas acontecendo. Então, eu fico muito feliz que você compartilhou com a gente essa experiência, porque é mais uma história igual a do homem da tabaqueira. Mas, e se a gente, e você lendo esse livro, você viu que tem mais história, não é só essa aí. Porque essa falando, no caso de uma mulher, tá? Então, outro caso, então, porque ele conta outros casos ali também, né? Muito bom, muito obrigado por essa sua, por ter compartilhado. E o bom aqui nessas reuniões nossas é que ninguém acha que a gente é louco, né? Porque se a gente Porque for se contar falar para isso, outra pessoa, vai falar. É como a gente conversa com a nossa neta. A gente fala, olha, quando tiver um caso que você veja assim, conversa com o vovô, com a vovó, com a mamãe, porque nós, né, entendemos. Com o tio também né, e a outra tia também. Então, tem nesse grupo nosso, nós entendemos perfeitamente e podemos explicar para ela o que acontece, né? Mas fora desse grupo é melhor não falar nada, né? Porque senão acha que a gente é... exato, exato. Vamos ver se alguém tem alguma observação aí. Temos vários minutos aí, podemos aproveitar bem. Boa noite a todos. Vocês estão me Como está? ouvindo? Sim, Oi, boa perfeitamente. noite. Alto e Não, claro. só para complementar, né? É interessante, me veio na cabeça, né? A Maria está compartilhando, né? Um caso que aconteceu com ela. E aí me veio na cabeça, não é à toa que o livro se chama Livro dos Médiuns, né? Porque é dos médiuns, é para os médiuns. Lógico, são para todos, para o conhecimento, mas é específico para aqueles, principalmente, que têm uma mediunidade ostensiva, seja ela qual for, a compreender
o que se passa dentro deste processo mediúnico. E como você mesmo disse, né, Luiz, não tem nada de sobrenatural, nada de anormal, pode ser não muito comum, mas não é anormal. E tudo está dentro das explicações, né, dentro das leis naturais, daquilo que o ser humano pode vir a passar. E o conhecimento nos traz a luz, né? Então, eu achei interessantíssimo esse ponto que a Maria falou, que você também falou, depois de 50 anos, aí vê a luz, né, dentro da doutrina espírita, a luz dos ensinamentos, que é uma coisa extremamente natural. Pode ser não muito comum para as pessoas, mas não é anormal, né? Tudo dentro da normalidade. Essa sua colocação é muito interessante, Suelen, o livro dos médiuns, né? Ou seja, é para esclarecer os médiuns, realmente. Como é que é o nome dele? É o Jefferson Trovão, né? O Trovão fala, que é da federação, eu vi uma vez ele conversando com a mulher que era a antecessora dele na função que ele tem na FEB hoje, né? Era ela a responsável, né, doutrinária, né, tudo por esse lado assim mediúnico e tudo, né? Era ela a responsável. E ela entrevista ele. Foi assim uma coisa interessante. Ele abriu, né, a entrevista como assim da felicidade assim da honra que ele estava tendo de estar sendo entrevistado por ela, porque ela era uma referência para ele. E ele fala isso aí, sabe? Muito próximo disso que você falou, que o livro dos médiuns não ensina a fazer trabalhos mediúnicos, né? Ele esclarece dos mecanismos e tudo, como é que funciona, né? E é para os médiuns. Então, a colocação dele é bem clara nesse sentido. Então, e realmente, o que nós temos aprendido até agora, que nós temos estudado, é isso. É o esclarecimento do médium, o esclarecimento sobre a mediunidade. Então, a pessoa que está se envolvendo com o livro dos médiuns, que está lendo, está estudando. Eu gosto muito quando você fala, você já tinha falado antes para mim, Maria, sobre reler o livro dos médiuns. Não é um livro de leitura, é um livro de estudos. Então, se a gente realmente quer aprender, nós temos que ir nessa fonte e estudar. Não é ler uma vez e acabou, e, poxa, como se fosse assim um romance que a gente leu e depois lembra de umas partes que nos tocaram mais e pronto, já se lemos o livro e dificilmente voltaremos a ler. Ao contrário, as obras básicas são de estudo. Nós temos que realmente estar revisitando. Eu nem gosto muito dessa palavra, mas acaba, né? Ela, nesse momento, para mim, me pareceu bastante apropriada, né? A gente estudar, voltar ao livro para poder obter o máximo possível. Eu tinha falado eu acho que foi com você, Maria, outro dia, que a gente ficou depois de uma live conversando sobre o Nosso Lar, o livro Nosso Lar. Me esclarece, foi com você, né, que eu falei. O Nosso Lar, quando ele foi lançado, parecia um livro de ficção científica, né? Algo assim que inventaram lá, futurista e tudo, né? Aquele aeróbus e, né, e tudo que acontecia, né? Os equipamentos e tudo, aí foi entendido como um livro de ficção. Tanto que, num primeiro momento, a própria federação não estava muito confortável de publicar. Aí publicou tudo, e hoje se percebe o quanto ela tinha de realidade, desde aquela época, né? E aí, depois de muitos anos, algumas décadas, eu reli o livro. Parecia um livro totalmente diferente daquele que eu li, porque eu talvez tivesse visto com esses olhos mais assim do futurismo, daquilo assim do maravilhoso e tal, mas depois estudando e, né, lendo novamente e tendo estudado já os assuntos pertinentes, aquilo que fazia que dizia respeito àquilo que era relatado por André Luiz, eu falei, meu Deus, eu não li esse livro, estou lendo pela primeira vez agora. A compreensão veio muito melhor, veio muito maior. E ali eu entendi que eu estava estudando o livro, lendo novamente,
eu estava, assim, percebendo com outros olhos. Então, é muito importante que tem livros na doutrina espírita que são de estudo, não dá para a gente ler uma vez só. Para a gente realmente tirar o máximo proveito. E tira. Se tira. E a gente percebe isso no entendimento. De passado um tempinho, ler de novo, porque a gente não é estático. Nós estamos evoluindo ao mesmo tempo, né? Assim, a cada minuto, né? Heráclito falava assim, um homem não visita o mesmo rio, né, 2 vezes. Porque quando ele retorna ao rio, o rio já não é mais o mesmo, já passou muita água ali, muita coisa já mudou. Então, nós somos isso. Nós não somos o mesmo homem, que ele fala, o homem que visita o rio já não é mais o mesmo, e já não é mais o mesmo homem que está visitando o rio. Exato. Né? Então, é muito importante isso, que a gente tenha sempre em mente. A doutrina espírita nasceu com livros. Livro significa conhecimento. Então, nós não podemos abrir mão disso. Então, nós temos que ler, temos que estudar. Poxa, mas lá vem ele de novo falando, não sou eu que falo. É Kardec que fala, amai-vos e instruí-vos. Como é que a gente se instrui? Lendo, tendo as experiências, né? E essas teorias que acabam se confirmando na prática e explicam muita coisa. É muito bonito isso. Esse caso que você contou, realmente, olha, embelezou nosso estudo aqui. E muita Obrigada. gente vai se beneficiar disso e vai assim, nossa, que coisa, realmente acontece isso, porque é alguém que teve a experiência e está aí, contando de viva voz para a gente. Me desencucou, porque todas essas décadas, né, mais de 50 anos, e eu pensando, o que foi isso? Por quê? Porque não foi só eu que vi, que se fosse só eu que visse, eu dizia, ó, tô lelé da cuca, né? Mas não foi. Foi eu e meu irmão, os dois vimos ao mesmo tempo. Que bom, que bom. Mas é isso, a doutrina espírita, ela descerra esse véu da ignorância sobre as coisas espirituais. Então, a gente passa a encarar com total naturalidade. Hoje, minha esposa e eu estávamos assistindo uma live, né, que falava assim, era assim, do átomo ao arcanjo. Né? Então, era um estudo sobre isso. E a parte assim, mais polêmica, de mais difícil compreensão, como é que a gente pode ter sido tão simples e chegar à humanidade, chegar ao que nós somos, né? A seres hominais, a espíritos. Então, tem todo um percurso, toda uma... Né, que tem que ter uma explicação. E a explicação que está ao nosso alcance, através da doutrina espírita, nos abre os olhos e fala, caramba! E para mim não tem, assim, quando eu escuto, quando eu leio, quando eu ouço uma live dessas, eu vejo a lógica por trás disso. E as pessoas, muito felizmente, né, estavam tratando totalmente baseado em Kardec. Então, era muito coerente para mim o que eles falavam. O pouco que eu pude saber a respeito do assunto, né, o que eu pude saber, acumular nesse período, eu vi a lógica do que eles estavam falando. E nós estávamos falando, minha esposa e eu, falando, nossa, como isso aí acaba sendo simples. Que maravilha! Olha só, tem lógica tudo isso. Não é invenção, não é ficção científica, não é nada disso, não. Então, é muito, muito importante a gente estudar e conhecer e ver o quanto a realidade espiritual é algo que nós precisamos entrar sabe, assim, nesse conhecimento, porque não tem mais como fugir. Não dá mais, não dá para esconder, tampar o sol com a peneira. Está aí a vida espiritual, a realidade espiritual, espíritos, assim, progresso moral, tudo isso está aí.
Não dá mais para a gente falar, eu não sabia. Não tem como mais. Está tão divulgado, né, que a gente realmente tem que estar sintonizado com isso, né? Tem que estar assim, ligado a isso. Como disse nessa lição de hoje, vai ficar tão fácil no futuro a gente falar com desencarnados. Olha que maravilha! Não tem mais morte, acabou. O Espiritismo matou a morte. O que existe é a imortalidade do espírito. A morte é do corpo e é temporário. Porque cedo ou tarde a gente entra em contato de novo. Se já não está, é que a gente não tem essa percepção. Quantos avós não estão convivendo já conosco? Quantos pais? Quantos irmãos desencarnados, amigos, parentes, já estão aqui com a gente só não percebe, porque ainda estamos muito materializados, né? Mas no futuro nós vamos ter essa consciência. Aí vai ficar mais tranquilo. Vamos sofrer menos. Hoje a gente sofre por ignorância. Depois vai ser o nosso dia a dia. Muito bem. Eu acho que, se não tiver nenhuma observação mais, nós podemos dar por encerrado, já que estamos no limite do horário aqui. Tudo bem? Então, eu agradeço a todos que chegaram até esse momento da nossa reunião, do nosso estudo, e, como sempre, a gente pede para que Jesus abençoe a todos que estão sintonizados conosco e aqueles que estão ligados a nós. Então, muito obrigado e até a próxima sessão de estudos.